Eu gravei um webinário chamado Chaves da Independência Financeira e Emocional. Ficou um conteúdo bem extenso, em vários vídeos. Depois que eu fiz a edição, foram 8 vídeos, cada vídeo com mais ou menos 30, às vezes 40 minutos, às vezes 25 minutos, mais ou menos em cada vídeo. Então tem bastante conteúdo nesse webinário gravado, tá? O título é Chaves da Independência Financeira e Emocional. E nesse vídeo aqui eu vou fazer um resumo, uma síntese do que eu tratei nesse webinário para facilitar a compreensão e o entendimento para quem quiser assistir o webinário completo, gravado inteiro, tá? Então aqui eu trago um resumo para facilitar. Então vamos começar. A primeira ideia que eu trouxe é de que existe uma conexão entre o conceito de independência financeira e o conceito de independência emocional. Você não consegue ter independência financeira sem ter independência emocional. Por outro lado, para você ter independência emocional, é necessário você incrementar a sua independência financeira. Uma coisa alimenta a outra. Existe uma conexão onde um reforça o outro. Se você não tem nenhuma coisa nem a outra, né? Se você tem uma deficiência tanto na sua independência financeira quanto na sua independência emocional, de alguma forma você não tem ambas as coisas, o primeiro investimento que você precisa fazer, a solução aqui, é começar pela independência emocional. Né? A independência emocional, ela depende de um movimento deliberado, de uma decisão sua. Né? É um fator mais interno. A independência financeira não, ela pode depender de fatores externos, mas a independência emocional, ela depende primariamente de uma decisão, de uma deliberação sua. Você precisa tomar a decisão pela sua independência emocional, começar a movimentar, a desenvolver isso, e isso irá ajudar a você ir caminhar numa crescente da sua independência financeira. E aí você vai avançando nesses dois pilares, tanto da independência emocional como da financeira. Então, aqui eu desenvolvo uma dica e uma solução para quem está carente das duas coisas, não tem nem a independência financeira e nem a independência emocional. Isso não depende de idade. Uma pessoa pode chegar aos 40 anos de idade ou até mais sem a independência financeira e sem a independência emocional. E aí, nesse caso, como que se resolve isso? O caminho de solução é investindo primeiro na independência emocional e a partir daí você vai incrementando sua independência financeira e uma coisa vai desenvolvendo a outra, uma coisa vai alimentando a outra. O motivo de eu tratar desse assunto tem a ver com um perfil de pessoa que pode ter muitas crenças limitantes e disfuncionais bloqueando a sua vida. Então, na verdade, esse webinário tenta responder a demanda, a necessidade de pessoas que têm uma situação muito severa de bloqueio na vida, não consegue ser autossustentável, não consegue levar adiante os seus objetivos, né? Ou então, uma pessoa que já teve até um patamar bom de conquistas. Mas é natural do ser humano querer expandir, avançar mais, progredir mais. Algumas pessoas conseguem ter um padrão razoável de prosperidade, mas depois que alcançam um certo limite, não conseguem ir mais além. Então vejam, eu estou tratando aqui de dois tipos de pessoa. Aquele tipo de pessoa que não consegue nem mesmo ser autossustentável, está sempre endividado, mesmo sendo uma pessoa com uma idade, com meia idade ou mais, ainda assim é dependente de pai, é dependente de mãe, né? Não consegue desenvolver na vida. Então existe esse perfil de pessoa e existe também aquele outro perfil de pessoa que conseguiu ter conquistas importantes na vida. Conseguiu, inclusive, ter algumas vitórias, mas depois que alcançou um determinado patamar, não consegue avançar mais. São dois perfis diferentes de pessoas, mas ambos estão enfrentando
problemáticas ligadas a um núcleo limitante central, que é o que eu vou explicar daqui para frente nesse vídeo síntese. Eu cheguei na ideia, num conceito de um núcleo limitante central, avaliando primeiro as crenças limitantes e disfuncionais que a maioria das pessoas tem. Então, a maioria das pessoas que não conseguem atingir os seus objetivos ou alcançaram algumas vitórias, mas não conseguem avançar, possuem aí um conjunto de crenças limitantes ou disfuncionais. Crenças limitantes, ou seja, crenças que limitam, que colocam um limite, uma barreira para o crescimento. Ou crenças disfuncionais, ou seja, crenças que não funcionam para a pessoa progredir, expandir, avançar. Tanto as crenças limitantes quanto as crenças disfuncionais funcionam como mecanismos de auto-boicote, auto-sabotagem. Então, num nível inconsciente e subconsciente, a pessoa se sabota, a pessoa acaba, de alguma maneira, criando um auto-boicote inconsciente com essas crenças limitantes e disfuncionais. Algumas crenças limitantes que a gente pode avaliar, principalmente ligadas à prosperidade e dinheiro, podem ser as que eu vou ler agora, tá? Aqui eu tenho um roteirinho que eu fiz, então, algumas crenças. Imaginem uma pessoa com essas crenças limitantes. Pessoas como eu nunca enriquecem. Se eu ganhar muito dinheiro, eu posso perder tudo. Ser rico não é para mim. Eu sou um fracasso com dinheiro. Dinheiro não é espiritual. Dinheiro é a raiz de todo mal. Quem tem muito dinheiro não vai para o céu. Tá? Então, isso aqui são várias crenças limitantes, e tem várias, tá? Crenças limitantes sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre amor. Então, as pessoas podem ter dezenas, até mesmo centenas de crenças limitantes. Essas crenças são aprendidas em redes sociais, na mídia, na cultura, né? Muitas vezes também transmitidas por pessoas da família, amigos, colegas e desafetos. Então, existem muitas fontes para as pessoas absorverem essas crenças limitantes e disfuncionais. Uma coisa que se percebe dentro do campo das terapias e do desenvolvimento pessoal é que uma primeira abordagem terapêutica é atuar diretamente nessas crenças, fazer técnicas, tratamentos diretos para essas crenças. Né? Então, normalmente técnicas e terapias de reprogramação mental, hipnose, né? Algum tipo de terapia de ressignificação e reprogramação dessas crenças. Normalmente, a pessoa vai ter um sucesso em desconstruir essas crenças, mas isso vai até um certo ponto e dura por um certo tempo. Se não tiver uma manutenção desse trabalho, a pessoa pode voltar a desenvolver, a retomar essas crenças limitantes. Então, o que se percebe é que atuando diretamente só nessas crenças, você não consegue uma cura total e completa. Tem alguma coisa que parece alimentar essas crenças limitantes dentro da pessoa. E aí eu cheguei na noção de um núcleo limitante central. Esse núcleo limitante central, ele é formado por crenças de não permissão, não merecimento, e também por uma falta de credibilidade em si mesmo. Na verdade, uma falta de autoconfiança. Então, o núcleo limitante central é formado por não permissão, não merecimento e não confiança. Falta de autoconfiança, tá? Então, tudo isso forma o núcleo limitante central, que aí vai derivando várias dessas crenças limitantes e disfuncionais que eu tratei, né? Que eu citei. Como, por exemplo, a crença de que dinheiro não é espiritual, de que eu não tenho capacidade para fazer muito dinheiro, né? Que enriquecer não é para mim, enfim. Então, a pessoa tem várias crenças, né? Porém, a origem dessas crenças está nesse núcleo limitante central,
que são crenças de não permissão, não autorização, não merecimento e não confiança, falta de autoconfiança. E de onde vem esse núcleo limitante central? Segundo as pesquisas que eu fiz, vem de feridas emocionais que a pessoa vive, principalmente na primeira infância, desde o útero materno até mais ou menos 5 ou 6 anos de idade. Já no útero materno, enquanto a criança está em formação, na gestação do útero materno, enquanto ainda é um feto, essa criança que está dentro do útero já sofre, já é atravessada por experiências negativas que se tornam feridas emocionais. Aí depois isso continua no nascimento, no período da amamentação e vai ao longo do desenvolvimento até por volta de 5 ou 6 anos de idade. Então, existe uma teoria dentro da visão reichiana da psicologia comportamental, da psicologia corporal, tá? Então, na verdade, da psicanálise corporal. Então, existe uma abordagem reichiana que mapeia essas feridas emocionais desde o útero até os 6 anos de idade. Isso é um desdobramento da psicanálise freudiana, porém evoluída para a psicanálise reichiana e também para a bioenergética do autor Alexander Lowen. Então, eu não estou tirando todas essas ideias do nada, né? Eu estou aqui combinando uma série de abordagens teóricas, a teoria da permissão do Elton Weller, a psicanálise corporal do William Reich, a bioenergética do Alexander Lowen, a teoria das feridas emocionais. Então, existe um conjunto de feridas emocionais que nós passamos desde do útero materno até mais ou menos 5 ou 6 anos de idade. Freud dizia que com 5 anos de idade nós já estruturamos toda a personalidade. Então, durante esse período da infância, nós estruturamos as bases da nossa personalidade em cima de 5 feridas emocionais primárias, básicas. Junto com essas feridas emocionais, nós também desenvolvemos habilidades, potencialidades. Tá tudo muito ligado, tá? Então, o que existe de mais positivo dentro de nós se constrói através de vivências negativas e conflitivas. O ser humano ele é dual. Então, tudo de bom que nós temos foi criado também em experiências conflitivas que nós podemos chamar de negativas, tá? Nós vivemos essas experiências em conjunto, tanto as experiências positivas como as negativas, as feridas emocionais e a construção de potenciais positivos. Enquanto adultos, a gente pode não ter a lembrança consciente passo a passo do que aconteceu nessas fases da vida, tá? A gente não lembra. Você não vai lembrar, de repente, de como foi a sua vivência de amamentação, ou no útero materno, ou no primeiro, segundo, terceiro ano de idade, né? Então, algumas pessoas têm lembranças que vão até 5, 6 anos de idade, outras pessoas conseguem se lembrar, eu mesmo consigo me lembrar de eventos de quando eu tinha 3 anos de idade, daí pra frente, tá? Mas é muito difícil alguém lembrar o que aconteceu no primeiro ano de vida, durante o período da amamentação, ou mesmo na fase intrauterina. Quando eu falo da fase intrauterina, é todos os 9 meses mesmo, tá? Mas quando você está ali pelo 4º, 5º mês, o seu sistema nervoso está mais desenvolvido. E o feto lá dentro, ou a criança lá dentro do útero materno, está absorvendo, inclusive, as experiências, as emoções e os impactos que a mãe grávida está vivendo, né? Então você absorve tudo isso dentro do útero materno. Não é minha intenção desenvolver essa ideia agora, aqui eu estou apresentando só uma síntese, mas é importante entender que todas as crenças limitantes, disfuncionais, o núcleo limitante central que de alguma maneira limita, obstrui a sua vida e por isso você não consegue
alcançar certos objetivos que você quer, tá? Esse núcleo ele já é criado nas primeiras fases da infância, nas primeiras fases da vida. E o que você vive aí são feridas emocionais. Essas feridas emocionais, elas podem ser listadas e mapeadas, né? Então, eu vou citar algumas das feridas emocionais, tá? Seguindo o meu roteiro. Então, nós temos 5 feridas emocionais, que é a ferida emocional de rejeição, a ferida emocional de abandono, de manipulação, humilhação e injustiça. Então nós vivemos essas 5 feridas emocionais aí nas primeiras fases da vida, nos primeiros anos da vida, e depois que isso está estruturado na psique infantil, ao longo da vida nós vamos revivendo essas experiências. Vários gatilhos e experiências que vão acontecendo ao longo da vida vão reforçando e ancorando mais ainda essas experiências negativas. E elas acabam alimentando todas as nossas crenças limitantes e disfuncionais que eu citei no começo desse vídeo. Fora essas feridas emocionais, também nós vivemos vários mecanismos de emaranhados relacionais, que são vivências de dependência emocional disfuncional com várias pessoas ao longo da vida, começando com nossos pais e evoluindo para outras pessoas que você tem contato. Então, a opinião e as crenças limitantes das outras pessoas costumam interferir também no nosso sistema psíquico. É isso que eu chamo de emaranhados relacionais. Você se relaciona com as pessoas. Isso, nós que somos humanos, nós somos sociais. Então nós somos animais sociais que se relacionam com as pessoas. Isso é normal, né? É necessário. Porém, há uma tendência a você criar vínculos de dependência emocional e emaranhados com outras pessoas. Isso acontece quando outras pessoas, podem ser pessoas próximas da família, podem ser amigos e até mesmo pessoas um pouco mais distantes ou desafetos. Essas pessoas vão interferindo na nossa vida de várias formas, através desses vínculos de dependência emocional e de emaranhados relacionais. Isso vai acontecendo de uma forma que a gente não perceba, mas um bom exemplo de como isso acontece é quando a gente dá muita importância para a opinião dos outros, deixa de fazer coisas que nós queremos para agradar outras pessoas. Isso é uma demonstração de dependência emocional, de emaranhado relacional, que alimenta as nossas crenças limitantes e disfuncionais. E normalmente, alguma das feridas emocionais que eu falei, por exemplo, a ferida de rejeição, abandono, manipulação, humilhação ou injustiça, alimenta, né, ajuda a alimentar também esses emaranhados relacionais. Vejam que tudo isso cria uma rede intrincada. Tem uma rede de fatores aí extremamente intrincado. Feridas emocionais de um lado, são 5 feridas emocionais, que todo mundo passa por essas feridas. Existem os emaranhados e dependências emocionais, tudo isso entrelaçado, tudo isso intrincado, alimentando o teu núcleo limitante central, que é o seu núcleo de não permissão, não autorização, de não capacidade, de você limitar a sua autoconfiança, tá? Então, tudo isso alimenta o seu núcleo limitante central, que deriva em várias crenças limitantes, várias, né? E aí, se você só tratar essas crenças limitantes, não é suficiente. Não é suficiente para você destravar a sua vida e começar a expandir. Então, esse núcleo limitante central, as feridas emocionais, os emaranhados relacionais, tudo isso misturado, tá? Tudo isso nutrindo, sustentando o teu núcleo limitante central, que por sua vez deriva em múltiplas crenças limitantes, tudo isso bloqueia a sua vida. Então, de repente, você não consegue
se tornar uma pessoa autossustentável, independente, ou avançar além de um certo limite de prosperidade, porque essas várias crenças, esse núcleo limitante central, essas feridas emocionais e esses emaranhados relacionais não deixam você avançar. E normalmente você não percebe isso sozinho. Assistindo esse vídeo, talvez você tenha percebido um ou outro fator na sua vida. Né? Então, esse vídeo já traz um componente educativo, informativo, que te permite perceber alguma coisa de tudo isso que esteja acontecendo na sua vida. Mas dificilmente você vai mapear isso sozinho, sem a ajuda de um terapeuta, de um mentor, né, enfim, de um profissional que consiga mapear tudo isso junto com você e fazer o tratamento adequado. Porque, na verdade, não adianta você tratar só as crenças limitantes e disfuncionais. Você precisa tratar também os emaranhados emocionais, precisa tratar as feridas emocionais e, com tudo isso, atacar o núcleo limitante central dentro de você. Né? Então, existe um núcleo limitante central e uma rede de fatores que sustenta isso e não deixa a sua vida avançar. E tudo isso eu detalhei bastante, eu desenvolvi bastante. Aqui é um vídeo resumido, deve dar no máximo 20 minutos, né? Mas eu detalhei isso em mais de 1 hora de vídeos, ponto por ponto, para você entender o que precisa ser feito para resolver tudo isso. E, além disso, eu também tenho as técnicas, as práticas necessárias, né? Práticas de ativações guiadas, para você tratar tudo isso, reprogramar tudo isso, né? E essas práticas, elas são acessadas em meus infoprodutos gravados, que já tem essas práticas prontas. Normalmente são ativações em forma de meditação guiada, com frequências subliminares que atuam no inconsciente e no subconsciente, códigos sagrados que trazem também uma frequência energética e espiritual para ajudar em tudo isso, porque também tem o fator espiritual. Né? Então você precisa de um fator transpessoal espiritual para conseguir superar todas essas dificuldades. E dentro do âmbito espiritual, dentro do pilar espiritual, tem as questões, por exemplo, ancestrais, geracionais, transgeracionais e de vidas passadas. Tem também essa complexidade. Né? Porque muitos desses fatores do núcleo limitante central, das feridas emocionais, dos emaranhados relacionais e das crenças limitantes e disfuncionais, muitos desses fatores que eu comentei têm uma base, né, de vidas passadas, tem uma base espiritual ancorada em vidas passadas e em, vamos dizer assim, em faltas e dificuldades de ordem ancestral e transgeracional. Então tudo isso também tem que ser tratado para que a sua vida consiga expandir ou, nos casos mais graves, você consiga ter pelo menos uma condição de autossustentabilidade. Tá? Então tudo isso é complexo. Eu sei que é complexo. Por isso que é ideal ter um terapeuta, um mentor que acompanhe você, que consiga mapear com você como que tudo isso se manifesta na sua vida, passo a passo, para você conseguir tratar e resolver sua vida. Eu explico isso muito detalhadamente no webinário Chaves da Independência Financeira e Emocional. O webinário é teórico, então eu vou trazer toda a explicação teórica com muito detalhamento, né? E se você quiser adquirir, se você quiser ter acesso a esse webinário, você precisa adquirir um dos meus infoprodutos. Ou o infoproduto Abertura para o Recebimento do Dinheiro, ou algum outro infoproduto meu ligado à questão da prosperidade. O infoproduto Abertura para o Recebimento do Dinheiro é o ideal, porque ele vai trazer esse webinário todo bem explicado e depois já vai ter as práticas guiadas que você vai poder fazer para resolver esse problema do núcleo limitante central. Tá? Na verdade, a chave aqui é resolver o núcleo limitante central. É um núcleo no interior da sua mente com crenças de não merecimento, de não permissão, de não confiança e que você não percebe.
Tá? Não adianta você vir aqui e falar, não, mas eu me permito, não, mas eu me autorizo. Não adianta falar isso, porque o que vai dizer se você tem permissão ou não, se você tem autorização ou não, se você tem automerecimento e autoconfiança, são os resultados que você consegue. Se você chega para mim e fala, eu não sou autossustentável, tenho 40, 45 anos e ainda dependo dos meus pais, né? Ou então, mesmo no caso do adulto jovem, né, que ainda é muito dependente dos pais, ou então você me diz assim, eu já tive algumas conquistas e vitórias na vida, mas eu tento ir mais além, mas não consigo, as dívidas não deixam, eu tento ir mais além, mas não consigo expandir, trabalho muito e ganho pouco, ou trabalho muito, até entra um dinheiro, mas depois escapa, trabalho muito, mas não consigo aumentar o meu faturamento. Então tudo isso são indicadores de que o núcleo limitante central está atuando. Não adianta negar, não adianta fazer de conta que não está acontecendo, porque está. Então isso é indicativo de uma falta de permissão, de uma falta de autorização, né, de um limite na autoconfiança e um limite também no automerecimento. Sem trabalhar esses fatores, você não vai conseguir avançar. Não tem jeito. E se até agora você não conseguiu resolver isso sozinho ou sozinha, você precisa de um terapeuta com conhecimento, experiência suficiente para resolver isso. Então, eu explico tudo isso direitinho no meu webinário e já trago também ferramentas para pelo menos você começar uma solução. Tá? Para pelo menos você começar uma solução. Cada caso é um caso. Então, algumas pessoas vão conseguir começar uma solução e vão precisar de um suporte maior depois. Tem outras pessoas que só com aquelas ferramentas já vão conseguir se resolver. Já vão conseguir destravar pelo menos um pouco, né, ou bastante. Isso vai variar de caso a caso. Porque o que eu estou passando aqui é uma teoria geral, mas cada caso é um caso. Tem pessoas que precisam de um acompanhamento maior e mais constantes. Tem outras que com poucos estímulos já vão destravar, né? Mas é importante nesse momento você ser honesto ou honesta consigo mesmo e admitir que de repente você precisa aprofundar esse conhecimento e pode precisar de um acompanhamento para conseguir resolver tudo isso na sua vida. Vai aí um investimento de tempo, de energia e até mesmo um investimento financeiro, né? Porque isso envolve a contratação de cursos, isso envolve adquirir cursos e a contratação de um serviço terapêutico, né? E eu estou aqui para isso, eu trago essa possibilidade de solução e o ponto de partida, tá? Então, por onde começar? Adquira meu produto, meu infoproduto, abertura para o recebimento do dinheiro. Ou você entra em contato comigo, tem meu site, tem meu WhatsApp, ou, dependendo do caso, na descrição do vídeo eu deixo o link que você pode adquirir esse infoproduto automaticamente e lá tem completo o webinário Chaves da Independência Financeira e Emocional, tudo explicado muito detalhadamente, né? E já com as práticas para você começar a destravar a sua vida.